Sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas explicações aprofundadas. Hoje, a gente tem em mãos uma narrativa que, olha, parece saída direto de um roteiro de suspense, mas que, na verdade, tem raízes profundíssimas lá na mitologia nórdica. É um conto fascinante sobre manipulação cósmica, apostas divinas e uma dose altíssima de ironia sombria. Quando a gente analisa esses textos clássicos, quase sempre topamos com histórias que refletem de um jeito perfeito a natureza implacável do poder e do destino. O que acontece quando os deuses usam mortais como peças de um jogo? Pois é, toda essa história obriga a gente a encarar essa pergunta bem perigosa. O que rola quando mortais, que estão ali vivendo a vida completamente alheios à sua própria insignificância no universo, acabam virando meros peões na mão de divindades, digamos, um tanto mesquinhas? Como a gente vai ver nessa análise, essa relação entre o reino humano e o divino pode ser absolutamente fatal, cheia de caprichos e, claro, consequências desastrosas. Vamos começar pela parte 1, o destino dos irmãos, os príncipes à deriva. A nossa história começa bem longe dos grandes e luxuosos salões cósmicos. O foco aqui são dois jovens príncipes reais que, do nada, se veem totalmente à mercê da natureza, perdidos uma tempestade terrível no mar depois de saírem para pescar. Imaginem só a base desse conflito. Os dois filhos do rei Halding. De um lado, a gente tem o mais velho, o Agnar. Ele tem 10 anos e é descrito como aquele garoto de coração puro, super fraterno. Do outro lado, o caçula, Geirrod, um menino de 8 anos, frágil, mas extremamente egoísta. E o detalhe é o seguinte, o que nenhum dos dois sabe é que eles já têm patronos divinos secretos. A deusa Frigga, lá do alto, favorece toda a bondade do Agnar. Enquanto isso, o deus supremo, Odin, ele tem uma predileção um tanto obscura pelo jovem Geirrod. Esse contraste gigante é o que vai ditar toda a fundação da rivalidade iminente entre os deuses. A tempestade é tão forte que acaba destruindo a pequena embarcação deles contra os rochedos de uma ilha super distante. É uma situação extrema, pura sobrevivência. Eles não só sobrevivem a esse naufrágio, como passam todo um inverno rigoroso, sendo acolhidos por um casal de pescadores idosos e bondosos. Mas, gente, pensem nisso. O que os meninos não fazem a menor ideia é que esses velhinhos humildes são ninguém menos que o próprio Odin e a Frigga, disfarçados. As duas divindades mais poderosas da mitologia nórdica estão ali, quietinhas, avaliando em segredo cada pequeno passo e cada traço do caráter das crianças. E aí chegamos na parte 2, a traição de Geirrod, uma usurpação fria e calculada. A primavera chega, o gelo derrete e os príncipes ganham um barquinho novo para voltar para casa. Mas é exatamente nesse momento de retorno que toda a inocência da infância é estilhaçada por uma sede de poder implacável e muito, muito precoce. Olha só o nível da frieza. O plano é executado com uma precisão que chega a ser assustadora para uma criança. Assim que o barco se aproxima da costa do reino deles, o jovem Geirrod, lembrando, de apenas 8 anos, dá o bote. Passo 1, ele pede para o Agnar buscar um negócio lá no fundo do barco. Passo 2, quando o irmão vira de costas, ele solta uma pancada violenta nele com o remo pesado. Passo 3, o Geirrod pula na praia e simplesmente empurra o barco de volta para uma correnteza forte, deixando o próprio irmão à deriva. E o grão finale, passo 4, ele chora lágrimas de crocodilo na frente do pai idoso, jurando que o amado Agnar tinha morrido no mar. O lance crucial aqui é a injustiça cósmica absurda que se cria. Geirrod garante a coroa, senta no trono e passa a curtir um reino que ele roubou na base da mentira. Enquanto isso, o coitado do Agnar, traído e machucado, é arrastado pelas ondas por dias até bater numa ilha cheia de gigantes. Lá as roupas dele viram trapos e ele sobrevive literalmente por um triz, lutando contra a fome e os ferimentos do golpe. Parte 3. A aposta dos deuses. Discussões mesquinhas pelo cosmos. Agora, o nosso foco muda de volta para Asgard, o reino divino. E olha, se você acha que eles iam tratar isso com justiça universal, achou errado. Essa traição mortal acaba virando combustível para uma briga de casal que é extremamente feroz e, para falar a verdade, bem mesquinha. A Frigga, que viu toda aquela abominação acontecer, toma as dores do irmão mais velho na hora. Ela lança real, dizendo: não resta a menor dúvida que Agnar tem o coração mais puro. Ela simplesmente se recusa a deixar que aquele ato sujo do Geirrod passe batido e fica indignada com a atitude do menino que o próprio marido dela resolveu proteger. Mas o Odin responde com uma teimosia que chega a ser cômica. Ele defende o seu favorito cegamente e diz:
Qualquer idiota pode ver perfeitamente que o jovem Geirrod é infinitamente melhor. Ele ignora totalmente o fato de que o moleque foi um usurpador traidor, tudo porque o Geirrod agora venceu e virou um rei estabelecido. Na cabeça do Odin, o sucesso do presente apaga todos os crimes do passado. E acreditem, essa discussão deles fica rolando por anos. Vamos para a parte 4. A armadilha de Frigga, preparando o palco para a justiça poética. Os anos passam e o Odin começa a apelar para o deboche. Ele fica ali tirando sarro do fato de que o Geirrod é um rei todo-poderoso, enquanto a Agnar vive como um maltrapilho na terra dos gigantes. E é aí que a coisa muda de figura. A Frigga decide que já deu. Ela resolve preparar uma daquelas lições bem dolorosas para colocar um marido teimoso no lugar. Olha a astúcia dessa deusa. Ela monta uma linha do tempo perfeita. Primeiro, Odin tá lá se gabando do sucesso do Geirrod no trono mágico. Momentos depois, a Frigga planta uma semente ali, soltando que o Geirrod é tão mesquinho que tem o hábito de torturar quem o visita. O Odin, claro, fica louco da vida com a fofoca e decide descer à terra disfarçado para provar que ela tá errada. Mas antes mesmo do Odin sair de Asgard, a Frigga, super esperta, manda um aviso secreto lá pro Geirrod dizendo que um viajante perigoso está chegando para causar desgraça e que ele deveria ser preso. Quando anoitece, Odin chega. O plano estava armado. Parte 5. O falso hóspede. O Deus Supremo cai em uma armadilha. E, meus amigos, a isca funcionou que foi uma maravilha. Odin sobe no cavalo de 8 patas dele e chega no reino todo disfarçado, se passando por um viajante misterioso chamado Grimnir. E ele caminha, sem saber, direto para o maior mico. A comédia sombria dessa parte é fantástica. Odin desce achando que vai encontrar aquele baita império, a majestade do seu protegido, mas ele dá de cara com um palácio, digamos, meio de quinta categoria. As paredes estão encardidas e o trono de rei é de madeira pintada com ouro falso que descasca se você passar a unha. E para piorar, a corte é administrada por um bando de puxa-sacos, incluindo um lacaio careca e nojento que estava exatamente naquele momento sussurrando o bilhete da Frigga no ouvido do Geirrod, que já estava super paranoico. Odin ainda tenta manter aquela pose superior, sabe? Mas aí, de repente, um escudo velho de metal bem vagabundo cai da parede com um estrondo gigantesco e amassa como se fosse papel. A paranoia do Geirrod bate no teto. Ele esquece qualquer fingimento de nobreza e grita: levem-no imediatamente, e já sabem para onde. O Deus Supremo do Universo é agarrado ali mesmo, arrastado para as masmorras e mandado por uma sentença terrível, ficando branco de choque com a ousadia. 8. Foram 8 dias torturantes. É chocante parar para pensar que o grande Odin passa 8 dias seguidos acorrentado entre 2 fogueiras acesas. E por pura teimosia, para não perder o orgulho e revelar quem ele era, ele aguenta as chamas quietinho até o ponto em que o próprio manto mágico que ele usava derrete e gruda na pele dele, causando uma dor absurda. Foi só no 4º dia de tortura que ele finalmente caiu na real e admitiu que a esposa, Frigga, estava certíssima sobre o caráter daquele rei de Arak. Parte 6. A vingança de Odin, a revelação e retribuição finais. Como a gente sabe, ninguém tortura um deus impunemente. Vamos ver como toda essa panela de pressão finalmente explode no grande clímax da nossa história. No ápice do sofrimento do deus, acontece uma daquelas ironias do destino belíssimas. O filho do próprio rei Geirrod, que, vejam só, se chamava Agnar, tendo um coração puro igualzinho ao do tio que foi traído, acaba sentindo pena daquele hóspede sendo assado vivo. O garotinho vai até lá e, num gesto de pura compaixão, oferece um chifre de hidromel para o prisioneiro matar a sede. É esse pequeno ato de bondade que devolve a força para o deus. Refeito pela gentileza do pequeno Agnar, a paciência do Odin acabou de vez. Ele começa a entoar runas mágicas antigas. As correntes pesadas simplesmente despencam no chão. O fogo daquelas 2 fogueiras evapora, some no ar. E o viajante torturado se levanta, revelando toda a sua glória divina e uma fúria descomunal, exigindo liberdade e, claro, ameaçando o tirano com a morte. E é agora que a justiça poética é servida de um jeito que beira a comédia. O Geirrod, completamente apavorado com aquele deus gigante na frente dele, dá um pulo do seu trono falso, puxa a espada e avança. Mas, num detalhe que resume perfeitamente a mediocridade daquele reino roubado, ele enfia o pé num buraco de um tapete vermelho barato e desgastado, tropeça de mau jeito e cai de cara na ponta da própria espada. O usurpador morre na hora,
vítima da sua própria arma e literalmente da pobreza do próprio império que ele traiu o irmão para roubar. No fim das contas, o menino bondoso herda o trono e traz seu tio, o verdadeiro Agner, de volta do exílio, colocando a ordem na casa de novo. Mas, e eu quero que a gente reflita sobre isso. Se o destino dos mortais é decidido por deuses tão inconstantes, quem realmente escreve a nossa história? Afinal, toda essa tragédia de mortais só rolou por causa de vaidade, apostinhas e briguinhas de casal lá no céu. Fica esse lembrete poderoso, né? O poder que a gente constrói em cima de traição normalmente ergue palácios bem frágeis e tapetes furados. Muito obrigado por acompanharem a gente nessa explicação de hoje, e eu espero que esse mergulho deixe vocês com um monte de coisas interessantes para pensar sobre justiça, liderança e os caprichos do destino. Até a próxima!